O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 428. A arma absoluta que poderia desfazer o selo na mão do administrador ao conter a aniquilação total. Primeiro, você precisa obter equipamento de grau SSS. O primeiro ingrediente para isso foi o equipamento SSS. Você também precisa de um artefato com alta afinidade com fogo. Não será fácil de obter, mas acontece que eu tenho um. Você faz? Seong Ji-han acenou com a cabeça e tirou a lança da Fênix de seu inventário. Se for de grau SSS e tiver afinidade com fogo, isso seria perfeito. Você tinha uma arma como esta? Eu não usei quando você estava por perto, foi uma arma que usei com frequência antes. Foi uma arma que ele usou essencialmente ao operar o Crimson Thunder. Mas recentemente, ao usar o atributo vermelho, era mais direto usar o poder apenas com a mão do administrador, então ele não o usava muito. Com isso, a primeira condição é satisfeita. Você só precisa infundi-lo com a energia da aniquilação total. Como faço isso? Primeiro escreva o código de destruição e escreva, habilidade final, na frente dele. Então se torna a aniquilação total. Habilidade final, você está brincando comigo? Ele está falando sério? Seong Ji-han franziu a testa. Estou falando sério. Enfatiza a autoridade da destruição com caracteres especiais. Então, se eu escrever, habilidade final, na frente de todos os outros códigos, todos eles serão enfatizados? Não, enfatiza particularmente apenas a destruição total. O administrador vermelho. Acabou sendo uma existência boba quando você o conheceu. Seong Ji-han sorriu ironicamente e estava prestes a escrever o código na lança da Fênix, mas mudou de ideia. Se eu fizer o que esse cara diz agora, não há sentido em selá-lo. O selo de mão que Ashoka executou mesmo sendo esfaqueado. Ele não poderia desfazer isso tão facilmente. Até que ele pudesse utilizar totalmente o atributo vermelho, era mais conveniente ter o olho vermelho fechado assim. Ei, mas se eu fizer isso, minha arma não desaparecerá? Seong Ji-han começou a enfrentar seriamente a tarefa. E daí se desaparecer, você me tem. Se você não abrir o selo e a arma desaparecer também, será uma grande perda para mim. Você não usou essa lança todo esse tempo? Eu iria começar a expandir sua utilização em breve. Diga-me honestamente, se eu escrever o código definitivo de destruição de habilidades, não há realmente nenhum risco de perder a lança? Vai desaparecer 100%, mas voltarei em troca. Então, a probabilidade de perder a lança e você não conseguir liberar o selo? Isso, não posso tirar conclusões precipitadas, mas está em torno de 50%. É isso. O quê? 50%? Isso é um cara ou coroa? Sang Ji-han, que apenas enviava seus pensamentos para o braço, agora soltou uma voz surpresa. A coisa que mais odeio no mundo é o jogo. Não posso confiar minha lança de grau SSS a tal probabilidade. Corpo principal. 50% vale a pena tentar. Se falhar, você pode obtê-lo novamente, certo? Não, a Phoenix Spear tem a opção de atualizar as características da guilda. É valioso demais para ser consumido assim. Isso aumenta os traços da guilda? Essa lança? Sim. Entre as palavras de Seong Ji-han, a mão do administrador focou em algo inesperado. Então seu desempenho como uma arma completa pode não atingir um grau SSS real. Por causa da opção adicional que aumenta o desempenho da guilda. Esse é o problema. Com isso, a probabilidade de sucesso pode cair abaixo de 20%. Isso não vai servir. Então a lança da Fênix foi lançada e ele precisava obter uma nova arma de grau SSS. Enquanto Seong Ji-han levantava ligeiramente os cantos da boca. Ah, não, se houvesse um meio de código, definitivamente teria sido bem sucedido. Que pena. Código médio? Um meio que pode conter totalmente o código. Esse objeto possuído pelo vazio pode definitivamente conter o código definitivo de destruição de habilidades. A mão do administrador começou a lamentar ao mencionar o meio de código. Dizendo se ele tivesse isso. Porque tudo que esse cara precisa está no meu inventário. Seong Ji-han olhou para a mão do administrador com desconfiança. Será que ele sabia e estava fazendo isso de propósito? Se eu obtiver esse meio de código, só preciso escrever o código definitivo de destruição de habilidades nele? Se você tem isso, você precisa fundi-lo com aquela lança. Então você poderá ver a lança da aniquilação total, que sempre estará ativada. Como faço para fundi-los? Escreva o código de fusão em ambos os lados e combine-os. Isso lhe dará um desempenho digno de ser uma arma de administrador. Pode atingir o nível da arma de um administrador? Ele pode realmente alcançar esse desempenho? Os olhos de Sang Ji-han brilharam. A lança da Fênix e o meio de código. Eles estavam em seu inventário recentemente porque sua utilização era ambígua. Se ele os fundisse bem, eles se tornariam uma arma de nível administrador? É uma lança com aniquilação total sempre ativada. Se você adicionar mais vermelho, poderá fortalecê-lo ainda mais. Com isso, pode se tornar a principal arma do administrador vermelho. Ah. Mas, corpo principal? Por acaso você não tem a mídia de código, não é? O vazio tem tudo, você disse. Eu teria tal tesouro? Certo, isso é verdade. Mas tenho a sensação de que você sabe de algo.
Isso é porque estou curioso. De fato, não tem como você ter isso. Se você tivesse, você teria usado, não deixado. Isso mesmo. Ainda bem que ele a separou da espada e da mão e não usou a lança depois de obtê-la. Enquanto Seong Ji-han gerenciava sua expressão assim. UGH, eu não tenho liberdade de poder. Esse selo maluco. Como pode uma mera constelação selar a mão do administrador? Eu sei direito. Foi forte. Corpo principal. Em seguida, encontre outra arma de atributo de fogo de grau SSS separadamente. Apenas escreva a habilidade final nela e deixe-a. Então a arma não vai voar? Com apenas as letras de habilidade final, ela não irá voar. Em vez disso, a arma será reforçada para combinar com o vermelho. A arma não quebra e só fica fortalecida. Exceto pelo nome ser habilidade final, é um código completamente bom. Claro, como fortalece o vermelho, ele não poderia escrever isso em todas as armas. Ok, então fortalecerei esta arma de forma constante. Por favor, corpo principal, você deve me abrir. Só então poderemos alcançar o grande empreendimento. Entendi. E se você realmente não consegue encontrar uma arma de nível SSS, existe um método final. Primeiro, tente perguntar sobre armas. Balançar. Com essas últimas palavras, a mão do administrador perdeu força. Teria sido selado novamente? Então, Seong Ji-han organizou seus pensamentos sobre a arma absoluta, lança da aniquilação total, sobre a qual a mão do administrador lhe havia falado. Tenho todos os ingredientes prontos, mas não há necessidade de combiná-los agora. Se ele completasse a lança da aniquilação total, a mão do administrador imploraria mais uma vez para desfazer o selo. Revelar suas verdadeiras intenções a esta mão teria que esperar até mais tarde. Vou manter o código médio em meu inventário. Ele deveria tentar fortalecer a lança da Fênix primeiro, escrevendo a habilidade final nela. Quando Seong Ji-han tomou essa resolução. Tio, você abriu o selo vermelho? Yeon-se, que estava ouvindo em silêncio desde que Song Ji-han disse que odiava jogos de azar, abriu a boca. Ele ficou sem selo por um tempo, mas ele me disse como desfazer o selo e foi selado novamente. Ah, então foi possível desfazer. Como você faz isso? Ele disse para escrever primeiro a habilidade final em uma arma. Ele não está em seu juízo perfeito porque está selado? Esta é a maneira normal de pensar. Sang Ji-han acenou com a cabeça e olhou para Yeon-se. Pensando bem. Não perguntei por que ele ficava olhando para Seo. O olho vermelho da mão que ficava olhando para ela, segundo Yeon-se. Não há como a mão do administrador olhar para Yeon-se sem motivo. Deve haver uma razão. Seong Ji-han relembrou as últimas palavras da mão. E se você realmente não consegue encontrar uma arma de nível SSS, existe um método final. Primeiro, tente perguntar sobre armas. O método final, que ele não especificou. Este deve ser o problema. Mar. Sim. Mesmo que a mão tente tentá-lo. Ignore-a. Haha. Como eu poderia tocar nos pertences do tio? Basta fazer o oposto de tudo o que ele diz para você. Não estamos em um relacionamento totalmente cooperativo. Ah, é isso mesmo? Deve haver uma razão. Ok, tio. Yeon-se assentiu com os olhos bem abertos. Então, escreverei um pouco a habilidade final e voltarei. Você realmente vai escrever isso? Seong Ji-han acenou com a cabeça e desapareceu na sala de treinamento vazia. Habilidade final? Não importa o que eu pense sobre isso, não faz sentido. Yeon-se olhou para o local onde seu tio desapareceu, inclinou a cabeça e foi até a geladeira. Tirando um sorvete de lá, ela estava comendo no sofá enquanto assistia a TV. Vibrar. Ela viu seu telefone vibrando. Haeun-uni? Bip. Assim que ela atendeu a ligação. Mar, o que Boss fez? A voz animada de Haeun foi ouvida no telefone. O que está acontecendo, Uni? As opções da guilda de repente foram fortalecidas. Por mais 4 em todos eles. É, realmente? Sim, achei que não seria fácil aumentar ainda mais aqui. Mas como todos eles aumentaram em mais 4? O chefe está em casa por acaso? Não. Ele foi para a sala de treinamento. É assim mesmo? O que ele está fazendo lá? Com essas palavras, Yeon-se piscou. O que Seong Ji-han disse que faria na sala de treinamento foi definitivamente escrever a habilidade definitiva. Isso realmente funcionou? A estrela de Deus marcial, Tu Seong. Você fez bem. Martial God deu as boas-vindas a Ashoka, que havia retornado do torneio, com uma voz satisfeita pela primeira vez em muito tempo. Não consegui trazer a mão, tenho vergonha. Está bem, no próximo torneio, Dongbang Saki pode se destacar. Desta vez, apenas constelações de nível 8 poderiam participar do torneio. Mas se Seong Ji-han for promovido da Liga Challenger, os níveis 9 também poderão participar algum dia. Se Dongbang Saki, o único nível 9, subir, a recuperação da mão será certa. Antes disso, você fez sua parte o suficiente, selando para que ele não pudesse agir de forma imprudente. Obrigado. Ashoka, que abaixou a cabeça e levantou-a, apontou para o peito perfurado.
Então, posso entrar no local do selo agora para curar minhas feridas? Entrando no local do selo por conta própria. Parece que ele não está abrigando nenhuma intenção precipitada. Deus Marcial interpretou essas palavras positivamente. Uma vez dentro do local das focas, Ashoka não seria capaz de influenciar o mundo exterior. E só sairia no último momento para auxiliar o retorno girando a roda de ouro. A julgar por suas ações, ele era o discípulo mais leal ao Deus Marcial. Sua condição corporal está muito ruim? Fui atingido diretamente pela espada do vazio. Neste estado, será difícil operar a roda dourada mesmo no momento final. Se você foi atingido pelo vazio até esse ponto, mesmo se você for ao local do selo, será difícil recuperar totalmente seu corpo. Vou tentar o meu melhor. Quando Ashoka falou claramente, os olhos de Martial God brilharam. A atitude de dar o seu melhor era boa. Mas se as coisas dessem errado no momento final por causa disso, só ele sofreria. Sua lealdade foi comprovada até certo ponto. Deus Marcial, cuja mente ficou mais tranquila depois que a mão do administrador foi selada, tratou Ashoka com mais generosidade do que o normal. Vá para a Torre Dourada. Isso vai te curar lá. Você quer dizer a Torre de Babel de Gilgamesh? Sim, você pode obter uma fruta que curará seu corpo. Vou informar a Pitya. Obrigado, eu seguirei seu pedido. Ashoka baixou profundamente a cabeça e logo desapareceu. Deus Marcial olhou para o local onde ele desapareceu por um momento. Clarão. Desta vez, ele ativou o olho divino sem Pitya. Olhando para as possibilidades do futuro através do olho divino, ele, de fato, soltou a voz mais satisfeita dos últimos tempos. O futuro onde eu perco, não é mais visível. Seong Ji-han, que só poderia vencer se tornando o administrador vermelho. Agora que a possibilidade desapareceu com o selo de Ashoka, a vitória de Martial God era certa. Assim que eu recuperar a mão, encerrarei esta rodada. Esta rodada. Foi agitado, mas se ele concluísse assim, seria o momento em que ganharia mais. Enquanto Deus Marcial avaliava a conquista do selamento desta vez com uma satisfação assim. Este é o lugar. Ashoka pisou na Torre Dourada com os olhos fundos. Lá. Você está aqui, você fez isso hoje, hein? Era Pitya com um sorriso largo no rosto em frente à torre. E Gilgamesh, com a maior parte do corpo enterrado na parede da torre, mal mostrando o rosto.